Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Imaginando a Física. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício sobre campo elétrico uniforme. É a questão 15 do meu livro de Física do ensino médio. E diz o seguinte: uma partícula eletrizada com carga elétrica de 4 vezes 10 elevado a menos 18 coulombs ficou em equilíbrio quando colocada numa região de campo elétrico uniforme de módulo 5 vezes 10 elevado a 10 newtons por coulomb, devido à ação da força elétrica e da força peso. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, e aí ele pergunta qual é o peso da partícula e depois qual é a massa em grama da partícula. Então galera, pelo exercício, o que a gente entende? Nós entendemos que nós temos aqui duas placas paralelas, ou seja, uma está em frente à outra. E então ele coloca uma partícula aqui com uma determinada carga entre essas placas. Ele diz o seguinte, que aqui possui duas forças que estão agindo sobre essa carga e que essas forças estão em equilíbrio. Gabriel, como assim? Me explica. É o seguinte, eu tenho aqui uma força elétrica que está atraindo esta partícula. Uma força elétrica que está atraindo essa partícula. E eu também tenho uma outra força, qual? A força gravitacional, a força peso, que está atraindo essa partícula para a placa negativa, que quer que essa carga elétrica venha cair, que é a força peso. E aí ele diz o seguinte, ele quer saber qual é o valor da força peso que atua sobre essa partícula. Primeiramente, qual é a situação? Essa carga elétrica aqui, ela está entre essas duas placas e ela está sendo atraída para cima, para a placa negativa. No entanto, tem a força peso, que é a gravidade, que faz essa partícula cair. No entanto, ela não cai. Por que ela não cai? Porque tem aqui uma força elétrica que é igual em módulo à força peso. Ou seja, imagina com essa situação na vida real. Essa carga elétrica aqui, ela está sendo levitada, está levitando sobre as placas. Ela não está caindo nem está subindo, ela está levitando. E aí, para ele perguntar qual é o peso dessa partícula, qual é a força gravitacional que atua sobre ela. E para a gente responder isso, a gente precisa saber primeiro qual é a carga da partícula, que o exercício ele bem fala, que é 4 vezes 10 elevado a menos 18 coulombs. E depois o campo elétrico, que é igual a 5 vezes o 10 elevado a 10 newton por coulomb. Só mais uma observação: 5 vezes 10 elevado a 10 newton por coulomb é como se fosse 50 bilhões de newtons para cada carga elétrica presente aqui. Ou seja, é uma força muito grande mesmo que tem sobre essa partícula, 50 bilhões. E depois ele fala o valor da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pergunta qual é o peso da partícula. Primeiro, para a gente saber o peso, a gente tem que saber a massa. Só que a gente não sabe a massa. A única coisa que nós bem sabemos é o seguinte: a carga da partícula, o campo elétrico e a gravidade que atua sobre essa partícula. Mas ele me fornece uma informação muito importante. Ele fala que elas estão em equilíbrio. E como eu bem falei, se estão em equilíbrio, a força elétrica ela é igual à força peso. Ou seja, as duas estão em equilíbrio. Nós já sabemos que o peso ele é igual a m vezes g. O peso é igual à massa da partícula vezes a aceleração gravitacional. A gente também sabe que a força elétrica ela é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Então, se a força ela é igual ao peso, vocês concordam comigo que m vezes g é igual ao módulo de Q vezes Z? É claro que sim. Porque se eu digo que a força é igual ao peso e que o peso é igual à força, então m vezes g é igual a q vezes z. Tá bem aqui, ó. P é igual a m vezes g e F, força elétrica,
é igual a Q vezes Z. Então nós só utilizamos os dados que nós sabemos, que escrevemos bem aqui o 4, a carga, o campo e a aceleração gravitacional na fórmula. Ou seja, eu digo que M, que é o valor que eu não sei na fórmula, vezes G, que é 10, é igual ao módulo de Q. E qual é o módulo de Q, que é o valor, que é o módulo da carga? É 4 vezes 10 elevado a menos 18. Mas Gabriel, e esse menos aqui, o módulo não vai tirar o valor negativo? Ele tira o valor negativo, você está certo, mas ele só tira da base. O expoente pode ser aqui um positivo ou negativo, ele não vai mudar, ele vai ser uma exceção a isso. Ou seja, o módulo de Q é o próprio 4 vezes o 10 elevado a menos 18 vezes o campo elétrico, que é 5 vezes o 10 elevado a 10, vezes o 5 vezes o 10 elevado a 10. E então aqui vai ser só matemática mesmo. Eu vou passar esse 10 para o outro lado dividindo, ou seja, aqui a massa é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 18 vezes o 5 vezes o 10 elevado a 10 dividido por 10. E agora a gente vai usar uma pequena manha aqui, que é o seguinte: eu vou multiplicar o 4 pelo 5. 4 vezes o 5 não vai ser igual a 20? Vai ser igual a 20. Então a massa ela é igual a 20 vezes o 10. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar esses dois 10, o 10 elevado a menos 18 vezes 10 elevado a 10. E é aquela velha história, digamos que eu esteja devendo alguém 18 reais. De repente eu pago 10. Se eu paguei 10, eu vou dever quanto para ele? Ora, eu vou dever 8 reais. Então vou colocar aqui menos 8 dividido por 10. Vou colocar aqui bem aqui 10. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo esse 10 aqui embaixo e esse 20 aqui em cima? Eu vou dividir aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Pá, pá. Ou seja, a massa ela é igual a 2 vezes o 10 elevado a menos 8 kg. Ou seja, o valor da massa da partícula é esse. Mas Gabriel, a gente queria saber o peso da partícula. Por que você calculou a massa dela? Como a gente colocou que o peso ele é igual à força elétrica, a gente acabou descobrindo a massa. A gente pode ir já respondendo a letra B, que pergunta qual é o valor em massa da partícula. No entanto, a gente forneceu em quilograma e pergunta em grama. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo esse K? Esse K ele tem um valor simbólico, ele é um submúltiplo de 10 elevado a 3. Ou seja, eu tenho aqui o 10 elevado a menos 8 vezes o 10 elevado a 3. E é aquela outra história. Eu estou devendo alguém 8 reais e eu pago 3. Quanto eu fico devendo? Eu fico devendo 5 reais. Ou seja, a massa da partícula ela é igual a 2 vezes o 10 elevado a menos 5. Ou seja, eu tô devendo 5 reais gramas. A gente já respondeu a letra B aqui. Só que aí a gente iniciou com a pergunta: qual é o peso da partícula? Ele não quer saber a massa, só na questão B. Mas já tá aqui a resposta da B: 2 vezes 10 elevado a menos 5 gramas. E pergunta: qual é o peso da partícula? A gente vai usar a fórmula do peso. Então a gente vai usar a fórmula do peso aqui, que o peso é igual a massa, que é m, vezes o g, que é a aceleração da gravidade. O peso então ele vai ser igual a m vezes g. Qual é o valor de m? 2 vezes o 10 elevado a menos 8 vezes 10. Mas Gabriel, por que é 2 vezes 10 elevado a menos 8, se antes a gente calculou que é 2 vezes 10 elevado a menos 5 gramas? Bem, existe um sistema internacional de unidades, que é o SI, e nele a massa de alguma coisa
é dado em quilogramas. A gente calculou inicialmente que a massa era 2 vezes 10 elevado a menos 8 quilogramas. E depois a questão pedia o peso em gramas. Então eu só multipliquei o K, que é o quilo, que é 10 elevado a 3, vezes o 10 elevado a menos 8, que deu 10 elevado a menos 5. Agora a gente vai usar o valor em quilograma. E multiplicando esses dois valores, nós teremos o seguinte, que o peso ele é igual a 2 vezes o 10 elevado a 7 newtons. A menos 7, desculpem. 2 elevado a menos 7 newtons. Mas Gabriel, por que 2 elevado a menos 7? 2 vezes 10 elevado a menos 7. Bem, aqui a gente tem um menos 8 e aqui a gente tem um 1. É aquela velha história. Eu estou devendo alguém R$8, então eu pago R$1 para essa pessoa. Quanto eu fico devendo? Eu fico devendo R$7, menos 7. E acabou a questão. Respondendo a letra A resposta é que o peso ele é igual a 2 vezes 10 a menos 7. Então pessoal, a gente chegou a mais o final de uma resolução de exercícios. Muito obrigado por aqueles que assistiram até o final. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários e compartilhem o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Muito obrigado a todos e até a próxima.